Agradeço pelo convite, pela confiança, né, e para mim é uma alegria muito grande. E ainda mais com um tema tão subjetivo, um tema tão profundo como esse, né, que foi colocado para este momento de reflexão. Eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece, eu estou vendo aqui que tem 27 mulheres, né, 27. Quero dizer que meu nome, eu sou Edna Lopes, sou profissional, eu sou psicanalista clínica, mas antes de ser profissional, eu sou filha amada, né, do Senhor, sou serva, né, e tenho buscado a cada dia ser uma mulher, né, segundo o coração de Deus, assim como todas nós que estamos aqui. E o meu intuito hoje aqui é trazer uma reflexão, né, para cada mulher que está aqui e também para mim, porque quando você se prepara para este momento, você é ministrada, né? Você, em primeira mão, você é ministrada. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, e eu quero muito que, desejo do meu coração, que eu venha ser instrumento de Deus, para que Ele venha falar ao coração de cada um de vocês, assim como Ele falou ao meu coração, na preparação para este momento. Eu quero perguntar para vocês, o áudio está bom, a imagem está legal, de onde eu estou, está tranquilo? Tá sim, eu vou só te pedir uma licença, que eu esqueci de pedir, tá? Para as irmãs que estiverem com o microfone aberto, eu peço que fechem, para que não dê microfonia, né? E não atrapalhe aqui na hora que ela estiver falando, a gente consiga ouvir direitinho. Tem Bárbara Alves, isso. Não sei se tem mais alguém, tá? Quando ela terminar, aí a gente tem um espaçozinho de 10 a 15 minutos para poder a gente debater, caso alguém queira acrescentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Tá certo? Mas nesse momento vamos deixar ela falar em nome de Jesus. Amém. O tema, né, que nos reúne hoje, ele foi inspirado no livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, né, que estão aqui. Alguém já leu esse livro? Está lendo? Vocês já chegaram a ler esse livro? Eu já li. Já. Eu já li também. Forte, né? Perfeito. Maravilhoso. E é um livro, né, como foi escrito por Elizabeth, é uma mulher que dedicou a sua vida a ensinar outras mulheres a viverem de forma intencional, alinhadas à vontade de Deus, né? E viver de forma intencional é justamente buscar o direcionamento de Deus, mas tudo aquilo que nós venhamos a fazer seja intencional para alcançarmos o objetivo, que primeiramente é o nosso relacionamento com Deus. E ao longo, né, desse livro, Elizabeth, ela não apresenta uma lista de regras ou um padrão impossível de ser alcançado. Ela nos conduz, né, por uma jornada de transformação interior, mostrando que uma mulher, segundo o coração de Deus, ela é construída de dentro para fora. Né? É uma transformação que ela vem primeiramente de dentro, e ela transporta, ela floresce aquilo que está no seu interior. E talvez hoje, por isso que eu falei que é um tema muito forte e propício, porque talvez hoje seja a maior necessidade da mulher atual. Né? Por quê? Porque nós vivemos em uma época em que muitas mulheres sabem cuidar dos outros, mas não sabem cuidar de si mesmas. Sabem que precisam ser para todos, mas não sabem mais quem são. Porque muitas vezes nós carregamos títulos, carregamos responsabilidades, cobranças, traumas, rejeições, abandonos, medos, comparações e muitas expectativas. E em algum momento da nossa caminhada, nós acabamos nos afastando da essência que Deus colocou dentro de nós. Por isso eu quero convidar você a refletir sobre uma pergunta, com muito amor, com muito carinho. Quem você seria se retirássemos todas as dores que tentaram definir sua identidade? Quem você seria sem as rejeições, sem as críticas, sem as palavras que feriram sua alma, sem as crenças que fizeram você acreditar que não era suficiente?
quem você seria? E aí eu quero falar com você. Deus, ele nunca criou uma mulher rejeitada. Deus, ele nunca criou uma mulher incapaz. Deus nunca criou uma mulher sem valor. E se em algum momento da sua vida, se em algum momento você pensou, acreditou, eu quero dizer para você que essas foram marcas que a vida deixou, mas elas não são e não formam a sua identidade. Porque a sua identidade, ela nasceu em Deus. E quanto mais nós aproximamos dele, mais nos aproximamos de quem realmente somos. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo de quem eu realmente sou. E como psicanalista, não tem como eu não fazer abordagem também, porque meu intuito aqui trazer para vocês essa reflexão é a Bíblia, a ciência e também tudo aquilo que foi enriquecido nesse livro pela autora. A psicanálise nos ensina que muitos dos nossos comportamentos são governados por crenças, construídas assim ao longo da nossa vida. E a Bíblia nos ensina que nós somos transformadas pela renovação da nossa mente. Lá em Romanos 12, 2 nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-os pela renovação da sua mente. E quando essas duas verdades elas se encontram, nós entendemos algo muito poderoso. E eu quero que, se possível, você possa escrever essa frase, para que você possa ter isso dentro, internalizar isso. Que a transformação começa quando trocamos as mentiras que acreditamos sobre nós pelas verdades que Deus diz ao nosso respeito. A transformação vai começar em nós. Nós vamos começar a viver o que está nesse livro, uma mulher seguindo o coração de Deus. Quando nós trocarmos as mentiras que acreditamos sobre nós pelas verdades que Deus diz a nosso respeito. E hoje vamos olhar para os pilares que formam uma mulher seguindo o coração de Deus. Eu quero compartilhar com vocês pilares que funcionam como uma grande roda da vida espiritual feminina. Porque quando um desses pilares está enfraquecido, toda a estrutura sofre. Mas quando esses pilares eles são fortalecidos, a mulher ela floresce em sua identidade, propósito e missão. E para dar um embasamento ao livro, ao nosso momento agora, nós vamos lá para Atos 13, 22, onde ali o Senhor fala sobre Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. E o interessante aqui que eu quero compartilhar, chamar a atenção, é que a expressão segundo o coração de Deus, ela não fala de perfeição. Ela fala de direção. Fala de alguém que deseja agradar a Deus acima de tudo. E Elizabeth, ela usa esse princípio para mostrar que Deus também procura mulheres cujo coração esteja alinhado ao seu. Então, Deus, ele não procura uma mulher perfeita. O Senhor, ele não está procurando uma mulher perfeita. Porque nós, como seres humanos, nós sabemos que não somos perfeitos. Mas o Senhor, ele está procurando um coração que esteja alinhado ao seu. E aí eu quero fazer uma pergunta mais uma vez para você. Quando você pensa na mulher que Deus sonhou que você fosse, o que você vê? Você vê uma mulher forte? Você vê uma mulher sábia? Você vê uma mulher amorosa? Você vê uma mulher cheia de fé? Você acredita que hoje está vivendo essa identidade de uma mulher segundo o coração
de Deus? E às vezes você pode até se perguntar nesse momento, mas Edna, como que eu sei que eu sou uma mulher segundo o coração de Deus? E aí eu quero fazer uma pergunta para você. E eu quero que você se faça essa pergunta a si mesmo. Quem eu sou? Eu quero que você se faça essa pergunta. Quem eu sou? E aí eu quero que você pergunte. Quem Deus diz que eu sou? Quando eu faço a pergunta para você, quem eu sou? E eu quero que você se pergunte, quem Deus diz que eu sou? Eu quero que você olhe para o que veio à sua mente e olhe para a segunda resposta. Porque muitas vezes existe uma distância enorme entre quem eu sou de quem Deus diz que eu sou. Mas por que isso? Por causa da mentalidade. Por causa daquilo que nós acreditamos. Porque a nossa mente, ela foi formada. E como eu falei anteriormente, muitas vezes nós temos crenças sobre nós mesmos. E às vezes nós acreditamos até em mentiras, em rótulos que foram colocados em nós. Que é totalmente oposto do que Deus diz que eu e você somos para Ele. Então às vezes, existe uma distância enorme entre essas duas respostas. A resposta que você dá para a pergunta de quem você é, para a resposta que você dá, quem Deus diz que você é. E é sobre aprofundar nisso, para que a gente possa entender o que é uma mulher segundo o coração de Deus. Como eu posso me enxergar como uma mulher segundo o coração de Deus? E aí eu quero que você imagine um círculo. E nesse círculo, ele tem 7 partes. E essas partes, elas têm que ser de igual, como uma pizza. Vamos dar um exemplo melhor, uma pizza. E essa pizza tem 7 pedaços, e esses pedaços são iguais. E cada pedaço representa um pilar. Quando um pilar ele está enfraquecido, toda a roda perde o equilíbrio. Porque uma roda, para ela girar, ela precisa ter o equilíbrio. Todas as partes que compõem essa roda precisam estar equilibradas, elas precisam estar unificadas. E assim é o pilar da mulher, segundo o coração de Deus. E o que é pilar, Edna? São áreas da nossa vida. Como foi nesse livro, aborda muito sobre isso. E um dos pilares da mulher, segundo o coração de Deus, é um coração que busca a Deus. É uma parte dessa roda, é um pedaço dessa pizza, é um coração que busca a Deus. E para falar sobre um coração que busca a Deus, quero trazer como referências Jeremias 29:3, onde diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aí nós temos lá em Mateus 6:33 também, que diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui, o Senhor, Ele nos traz a busca pelo relacionamento com Ele. É o pilar principal. É o pilar número 1 da nossa vida como mulher cristã. É buscar no Senhor. Buscar em Deus. Ter o Senhor como nossa prioridade. Como nosso melhor amigo. Como aquele a qual a gente pode se deleitar. Com aquele que a gente pode conversar. Com aquele que a gente pode se abrir. Buscar dele direção. Buscar dele discernimento. E aí lá em Salmo 119, 115, diz, né, que a tua palavra é uma lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Como é que eu busco a Deus? Como é que eu posso ter um relacionamento com Deus? A oração.
Eu gosto muito de uma frase que desde pequenininha eu uso. E eu, sempre na minha oração, eu falo com Deus: Senhor, dai-me sede de oração, como da tua palavra. Porque é através da oração que eu me relaciono com Deus. É através da oração onde eu busco direção. E é através da palavra onde eu me alimento. É através da palavra onde eu trabalho a minha mente, onde eu fortaleço a minha identidade, onde eu estou buscando do Senhor me alimentar, até o que Ele diz sobre quem eu sou, mudar a minha mente, trazer o conhecimento da palavra, o que o Senhor diz que eu sou, o direcionamento para todas as áreas da minha vida. Em Josué 1:8 nos diz, né, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite. Aqui o Senhor está nos dizendo, você precisa se alimentar da minha palavra para você vencer os desafios, para você alimentar a tua alma, para você buscar abastecer os pilares, porque a palavra do Senhor é bússola. A palavra do Senhor é a nossa bússola. Através da oração, eu me relaciono com Deus. E através da palavra, o Senhor se relaciona conosco. A autora, ela nos ensina que uma mulher, segundo o coração de Deus, é uma mulher da palavra. É uma mulher que se alimenta da palavra. É uma mulher de oração. É uma mulher obediente. Mas eu só posso ser obediente se eu tenho um relacionamento com Deus. E eu conheço a palavra, eu busco a palavra, porque para eu obedecer, eu tenho que entender quais são os direcionamentos de Deus, quais são os mandamentos do Senhor, o que o Senhor requer de mim, o que o Senhor deseja de mim. Como eu posso saber o que Deus deseja de mim? Eu posso buscar em oração, mas a alimentação vem através da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a nossa bússola. Porque uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que coloca Deus em primeiro lugar em tudo. Deus, ele precisa ser a nossa prioridade principal. Por isso que eu coloquei aqui, e o livro também coloca, como primeiro pilar. Porque o Senhor, ele precisa ser a nossa prioridade. Ele tem que ser o nosso número 1. E não existe identidade saudável sem intimidade com Deus. Não tem como eu e você termos a nossa identidade saudável se nós não tivermos uma identidade com Deus. Não existe um propósito sem um relacionamento com Deus. Não existe uma transformação sem a renovação da mente. Para que eu e você sejamos transformados, para que eu e você sejamos uma mulher segundo o coração de Deus, precisa haver a renovação da nossa mente. E como eu falei logo no início, porque às vezes a nossa mente está baseada nas crenças que nós temos, pensamentos que nós temos sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, sobre o que merecemos, até às vezes sobre o que nós pensamos e acreditamos que Deus pensa sobre nós. Porque muitas vezes eu acredito algo sobre mim, às vezes eu vejo, imagino que Deus pensa algo sobre mim, diante do pensamento que eu tenho sobre mim mesmo. E o meu pensamento, ele foi formado, ele foi criado diante de tudo aquilo que eu vi, diante de tudo aquilo que eu ouvi e eu senti. E aí gerou um pensamento, esse pensamento, ele gerou uma crença. E essa crença, às vezes, eu carrego dentro de mim. E muitas vezes está distorcido daquilo que o Senhor diz que eu e você somos. Porque a mente, ela funciona a partir das verdades que eu e você acreditamos. E por isso que a Bíblia, ela traz, lá em Romanos 12:2, a renovação da nossa mente. Então, a palavra, ter uma constância em buscar a palavra, é buscar a resposta de Deus e buscar a renovação da mente. Para que todas as mentiras que têm acumulado na minha mente, que têm gerado ansiedade, angústia, porque a palavra do Senhor, ela traz vida. E o Senhor, ele traz vida para nós.
O Senhor, né, a palavra do Senhor diz que ele veio para que eu e você tenhamos vida. E essa vida é uma vida abundante. E quando é abundância, não é só na área financeira, é abundância emocional, abundância familiar, em todas as áreas. E se eu não estou vivendo isso, é porque existe alguma disfunção na minha mente. A renovação, eu estou precisando renovar a minha mente em Cristo, para que o Senhor traga as verdades dele sobre mim, através da tua palavra. Porque se eu acredito que eu sou rejeitada, eu vou viver como rejeitada. Se eu acredito que eu sou filha, eu vou viver como filha. Porque a palavra lá em Provérbios 23, 7 diz, assim como eu e você pensamos na nossa alma, e quando a Bíblia fala de alma, está falando de mente, assim nós somos. Então, se eu vivo acreditando que eu sou rejeitada, se eu vivo acreditando que eu sou incapaz, eu vou viver com o que eu acredito. Mas se eu começo a renovar, a trazer a minha memória, o que me dá esperança, renovar a minha mente, e eu acredito que eu sou filha, eu vou viver como filha, eu vou agir como filha, e eu vou me comportar como filha. Amém? Tá tranquilo, gente? Amém? Amém, amém. E dando continuidade, nós vamos para o pilar 2. Nós estamos falando, imagine, continue imaginando o círculo em 7 partes. Nós já falamos do primeiro pilar, que é o pilar 1, e agora nós vamos falar do pilar 2. Um coração curado e firmado em sua identidade. Um coração curado. A partir do momento que eu tenho um relacionamento com Deus, que eu tenho Deus como minha prioridade, e que eu busco um relacionamento com Deus, que eu busco ali oração, um relacionamento em oração, e eu busco em sua palavra, e eu sou ministrada, e eu dou a oportunidade para que a palavra do Senhor transforme a minha mente, trazendo as verdades do que o Senhor diz que eu sou. Eu preciso ter um coração curado e firmado na minha identidade. Porque a minha identidade é o que Deus diz que eu sou. A sua identidade é o que o Senhor fala que você é. E lá em Salmo 139:14, o Senhor nos diz, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Aqui o salmista está dizendo, Senhor, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. E eu quero perguntar para você, você se olha dessa forma, na sua identidade, em quem você é? E você consegue falar para o Senhor, Senhor, eu te louvo, porque tu me fizeste de modo especial e admirável. Porque foi assim que o Senhor nos fez. Porque foi assim que o Senhor te fez. O Senhor te fez de uma forma especial e admirável. E as obras do Senhor são maravilhosas. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Em Efésios 2:10, diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O Senhor, Ele desejou eu e você. E Ele fez de uma forma especial e admirável. Nós somos criação de Deus. Nós somos realizadas em Cristo Jesus, para que eu e você possamos fazer as obras aos quais Deus preparou. E às vezes essa obra é o nosso lar. Às vezes essa obra foi os filhos que o Senhor te deu, a família que o Senhor te deu. Tudo tem um propósito. E eu e você, sendo mulheres segundo o coração de Deus,
precisamos viver esses pilares e identificarmos. Não apenas em viver, mas sentir que realmente nós estamos conectados a esses pilares. E trazendo mais um embasamento em 2 Coríntios 5,17. Lá diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, elas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós nos colocamos, reatamos e temos como prioridade o relacionamento com Cristo, o Senhor está dizendo assim: eis que faço de você uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas que passou, o que aconteceu, já passou. E Deus é um Deus que faz coisas novas. E o intuito do Senhor, o desejo do Senhor é trazer coisas novas, sentimentos novos para a nossa vida. Porque o desejo do coração do Senhor, o desejo que o Senhor quer conosco é se relacionar conosco. Ter um relacionamento de intimidade. Muitas vezes esse relacionamento, ele é, às vezes, existe uma disfunção, ou até mesmo nós nos sentimos inferiores, ou às vezes nós nos sentimos paralisadas, porque muitas vezes nós estamos carregando algum sentimento, alguma emoção, alguma história, algum trauma que trouxe disfunção para a nossa identidade. Porque um trauma, ele não é a identidade. Uma rejeição também não é a identidade. O abandono que eu e você possamos ter sofrido não é a nossa identidade. Porque a nossa identidade é quem Deus diz que você é. É o que o Senhor diz sobre você. E aí eu quero fazer mais uma pergunta para você. Muita pergunta eu estou fazendo, né, gente? Mas, assim, é necessário fazer essas perguntas. Porque, lembra que eu falei no início que a transformação é de dentro para fora. E como é que eu posso acessar o que está dentro? Fazer perguntas. Eu preciso fazer perguntas, eu preciso fazer um mergulho para dentro de mim, eu preciso olhar quais são os pensamentos na minha, quais são os pensamentos que estão permeados na minha mente. Quais são as emoções que eu tenho alimentado? Qual é a mentira que você ainda acredita sobre si mesmo? É a mentira que você é incapaz? É a mentira que você não é amada? É a mentira que você é insuficiente? É a mentira que você é indigna? Qual é a mentira que você ainda tem acreditado sobre si mesmo? Quais são as mentiras que hoje você precisa colocar diante de Deus? Que você precisa tirar e falar assim: Senhor, essas são as mentiras que eu tenho acreditado, mas a tua palavra diz que eu sou. E isso não está de acordo com a tua palavra. Quais são as mentiras? Um coração curado e firmado em sua identidade faz parte da mulher segundo o coração de Deus. Lembrando que uma mulher segundo o coração de Deus não quer enfatizar a perfeição. Não é perfeito. Nós não estamos aqui dizendo para você assim: olha, você precisa ser perfeito. Não. Mas o intuito aqui é entendermos e olharmos para nós e entendermos que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor colocar as prioridades, contemplar os pilares e entendermos que tudo que nós somos vem dele. E nós trazemos para a nossa vida o que ele diz que nós somos. E aí nós vamos para o terceiro pilar. Nós já vamos aí para a terceira parte dessa roda. E aí nós temos o terceiro pilar, que é um coração que ama e serve. Olha que interessante. Nós temos foi o primeiro,
que foi a nossa conexão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. O segundo, que é o relacionamento com a nossa identidade, conosco mesmo. E aí, só em terceiro, é que nós vamos falar sobre um coração que ama e serve. E aí nós lembramos daquela passagem da Bíblia, né? Onde fala assim, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí nós vamos lá para Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mesmo Jesus, sendo Deus, ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas ele veio por amor. Ele veio por amor a mim e a você. E eu quero fazer uma pausa aqui e trazer uma reflexão. Quero que você pense sobre isso. Deus amou você antes mesmo de você nascer. E você não precisou fazer nada para que ele amasse você. Ele veio, foi uma escolha dele, por amor à minha vida e à sua vida. Ele deixou a sua glória. E ele esteve aqui. E você não precisou fazer nada para isso. Foi pela graça, por amor. E aí nós vamos lá para Efésios 22, né, 33, onde o apóstolo ele estabelece ali o casamento cristão. Né? E aí nós vamos entrar agora na questão do amor. Nós estamos falando aqui do servir, então nós estamos falando aqui do dar. Então, primeiro eu recebo de Deus, que é a fonte, e eu estou no segundo pilar, que eu sou o rio. Se eu recebo da fonte, eu sou o rio e agora eu vou transbordar. Agora eu posso servir. Como eu vou dar? E aí o apóstolo Paulo, ele estabelece, né, o casamento cristão, tendo como modelo ali definitivo a relação entre Cristo e a igreja. E a essência desse texto, ele baseia-se no equilíbrio e na entrega mútua. O marido ali, ele é chamado a liderar através de um amor sacrificial, enquanto a esposa responde com um respeito voluntário. E a estrutura dessa passagem, ela tem 3 princípios fundamentais, na minha visão. Ela tem, os 3 princípios é o papel da esposa, que é a submissão, o papel do marido, que é o amor sacrificial, e o grande ministério. Nós vemos ali que nesse texto a gente traz aqui 3 pilares. E no papel da esposa, a palavra ali, ela exorta as mulheres a respeitarem e se submeterem aos maridos, da mesma forma que a igreja se sujeita a Cristo. Essa submissão, ela não se implica a inferioridade, mas uma ordem harmoniosa, onde ela conhece o marido como provedor e protetor do lar. E o papel do marido, que é um amor sacrificial. Exorta ali os maridos a amarem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, entregando-se ali por ela. O homem ele deve cuidar, nutrir e proteger a esposa, como cuida do seu próprio corpo. E ali nós entramos ali no grande ministério. Paulo ele vem e cita o princípio da criação, que os dois se tornarão uma só carne. E revela que o casamento humano é um reflexo físico e terreno do amor espiritual e eterno entre Cristo e os seus seguidores. E nós podemos ver aqui, na questão de um coração que ama e serve, é que é um coração disposto. E quando eu tenho um relacionamento restaurado com Deus, quando eu tenho um relacionamento com Deus sem interrupções, sem reservas, sem lacunas, eu tenho a minha identidade restaurada. Então, quando eu tenho a minha identidade restaurada, eu consigo ser aquilo que o Senhor me chamou para ser, sem peso,
sem cobrança, mas com amor. Eu consigo servir com amor, eu consigo ser a esposa que o Senhor pede para que eu seja, sem peso, sem cobrança, com amor, com alegria. Mas como que eu consigo internalizar isso? Primeiro, eu preciso contemplar o primeiro pilar, o segundo, porque eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Eu só consigo doar e transbordar aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho. Lá em 1 Coríntios 13, né, nós temos isso muito forte, que é o amor ágape, né, que é o amor incondicional, que é o valor supremo, eu vejo como uma motivação indispensável. Porque sem ele, sem esse amor, dons espirituais, conhecimentos e boas ações, eles perdem completamente o seu sentido e valor. Sem esse amor, tudo aquilo que nós venhamos a fazer perde o sentido, perde o valor. O amor é como combustível, é o nosso combustível. Mas para que eu tenha esse amor para transbordar, eu preciso estar conectada na fonte que é Deus. Eu preciso estar conectada comigo mesmo, para que eu possa transbordar. E aí eu preciso tirar todos os empecilhos que possam impedir com que esse rio corra. Porque Deus é a fonte, eu me alimento da fonte, eu sou o rio que transborda. Mas eu preciso tirar os impedimentos, os entulhos que foram colocados. As crenças que eu carrego, as mentiras que eu carrego. E eu preciso tirá-los. Amém, gente? Tá tranquilo? Então, assim, em 1 Coríntios 13, eu separei 3 pilares também. Algo muito forte falou no meu coração, eu queria compartilhar com vocês. A superioridade do amor. O apóstolo Paulo, ele afirma que falar línguas, ter dons de profecia, possuir grande conhecimento e até mesmo dar todos os bens aos pobres, são coisas vazias, se não forem impulsionadas pelo amor. E aí eu vejo assim, porque às vezes nós nos sentimos obrigados a fazer algo. Muitas vezes até fazer porque nós temos medo de ser rejeitada, temos medo de ser abandonada, e por esse medo a gente se vê na necessidade de fazer. E a motivação, ao invés de ser o amor, é o medo. Mas aqui a palavra nos traz que a motivação tem que ser o amor. E esse amor que a gente recebe da fonte, que é Deus. E aí nós temos a prática do amor. Porque o amor ele é definido por atitudes ativas. E o amor ele se destaca por ser paciente e ser bondoso. Além de não ser invejoso, orgulhoso, egoísta ou rancoroso. E o que faz diferenciais? O que faz eu entender quando eu sei a quem eu pertenço e quando eu sei quem eu sou em Cristo? Porque quando eu tenho minha identidade restaurada em Cristo, quando eu tenho meu relacionamento restaurado em Cristo, as coisas que estão fora, que são superficiais, o externo não vai interferir no meu interno, em quem eu sou, na essência de Deus viva em mim. Então, o amor, ele vai transbordar. Então, o amor, ele vai ser paciente, ele vai ser bondoso. Não vai ter porque eu alimentar a inveja, o orgulho, o egoísmo, o rancor. Porque eu sou uma mulher segundo o coração de Deus, eu estou cumprindo os meus pilares. E aí vem a eternidade do amor. Porque enquanto os dons espirituais e o conhecimento terreno são parciais e passageiros, o amor ele é eterno. O amor ele é eterno. Tudo é passageiro, mas o amor ele é eterno. Porque, como Paulo mesmo diz, né, ele conclui lá em Coríntios, que as 3 coisas que permanecem é a fé, a esperança e o amor. E aí ele enfatiza que o maior de todos é o amor. E aí nós voltamos para o 3º pilar, frisando um coração que ama e serve.
E nós sabemos, para que eu tenha um coração que ama e serve, eu preciso transbordar o amor. Mas para que eu transborde o amor, eu preciso estar conectada com a fonte, que é Deus. Amém? E Elizabeth, ela mostra, né, no livro, que uma mulher segundo o coração de Deus, ela serve, ela ama, ela honra e ela constrói relacionamentos saudáveis. Porque ela vai transbordar aquilo que ela recebe da fonte. Mas para eu receber da fonte, eu preciso estar conectada com a fonte. E para eu me conectar com a fonte, eu preciso ter uma vida de oração, uma vida de meditação da palavra, uma vida de entrega. Mas não é algo obrigado, é algo voluntário. Eu preciso realmente viver, ter sede de oração, fome da tua palavra, desejar conhecer mais a Deus, desejar conhecê-lo, desejar conhecê-lo que ele vê em mim, para que eu possa me conhecer, como eu falei no início, no nosso início, que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me conheço. Porque o Senhor vai trazendo as verdades sobre mim mesmo. E às vezes essas verdades são coisas que a gente precisa ter atenção, coisas que a gente precisa cuidar, áreas da nossa vida que a gente está deixando de canto, que precisam ser priorizadas. E aí o Senhor vai nos direcionando, porque tem coisas sobre nós mesmos que nós não temos consciência, que nós precisamos que o Senhor traga à luz, que o Senhor nos revele para nós mesmos, às vezes, quem nós somos, porque nós não nos conhecemos. E é importante ressaltar que submissão bíblica não é inferioridade. Submissão na Bíblia é alinhamento, é cooperação e é maturidade espiritual. Mas a minha mentalidade precisa estar renovada. Eu preciso ser uma mulher curada, restaurada, para entender que a submissão é um alinhamento, é uma cooperação, é uma maturidade espiritual. Amém? E aí, dando continuidade, nós vamos lá para o pilar 4. Vamos lá, que você já está aí com a roda. Nós separamos em 7 partes. E agora nós estamos na 4ª parte. Porque nós estamos buscando o equilíbrio dessa roda, porque ela precisa girar. E aí nós temos o pilar 4, que é um coração que edifica sua família. E lá em Provérbios 22:6, nos diz, né? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E para mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Um coração que edifica sua família. Uma mulher no lar é a que equilibra. Nós, como mulheres, para os nossos filhos, nós temos o poder de passar 3 pilares para eles. Nós, como mulheres, nós trazemos para o nosso lar nutrição. É a mulher que cuida da nutrição do lar, da organização e do afeto. Nós, como mulheres, nós nutrimos o nosso lar com essas 3 itens: organização, nutrição e afeto. Deuteronômio 6, no capítulo 6, versos 6 e 7, né, diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com eles quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E aqui essa palavra a gente trazendo o pilar 4, e voltando lá para o pilar primeiro, para o pilar segundo, para o pilar terceiro, nós percebemos que nós estamos transbordando, que a mulher, ela transborda. E os nossos filhos, eles são o nosso reflexo.
Porque nós, além de nós alimentarmos ele com a nutrição, com a organização e com o afeto, nós também vamos nutri-lo espiritualmente. Somos nós que vamos ensinar para os nossos filhos. Somos nós que vamos direcionar os nossos filhos. Somos nós que vamos apresentar para os nossos filhos Deus. Um relacionamento com Deus. E o meu relacionamento com Deus vai refletir no relacionamento que o meu filho terá com Deus. Mas para isso, os meus filhos precisam entender e ter a consciência e compreender sobre as prioridades. Quais são as prioridades? E aí eu volto a perguntar. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então eu preciso cumprir. Eu e Deus. Eu comigo mesmo. Porque aí vem a questão do relacionamento com o cônjuge, com o esposo, que é o terceiro pilar. Porque os meus filhos vão precisar desses 3 pilares iniciais. Porque ele será o reflexo desses 3 primeiros. Lá em 1 Samuel 1, é muito forte essa palavra, eu quero compartilhar com vocês, que ele gira em torno do poder da oração perseverante e da soberania de Deus. Ele traz também uma entrega total. Por quê? É um texto que narra a história de Ana, uma mulher que era estéril, que estava ali profundamente aflita, mas que, em vez dela se revoltar, ela derramou sua alma em súplica ao Senhor. E ela ali fez um voto de dedicar seu filho a Deus, caso ela fosse atendida. E ela foi respondida. E ela teve o seu filho. E Ana, ela cumpriu a sua promessa, entregando o seu filho para servir no tabernáculo. E o capítulo mostra como Deus usa a dor e a fraqueza humana para realizar seus grandes propósitos. Nós podemos olhar para a vida de Ana e ver uma mulher que não tinha filhos e desejou. E ao invés dela murmurar, dela reclamar, dela desfalecer, dela desistir, ela recorreu ao único que poderia trazer a existência na vida dela, que para ela era impossível. Olha o poder da oração. O poder de um relacionamento. Deus gerou vida em um ventre que naquela época era considerado um ventre seco. E aqui traz fortemente o valor da maternidade. O poder da oração pelos filhos. E também traz para nós um legado espiritual transmitido às próximas gerações. O que Ana fez, o ato de fé dela, o relacionamento que ela teve com Deus, a busca que ela teve. Eu e você estamos lendo hoje sobre Ana. E o que o filho dela fez, que foi o reflexo de um ato, de uma fé, de uma oração que ela fez. Gerou frutos. E o legado espiritual foi transmitido às próximas gerações. Eu e você como mulher, eu e você como mães, nós podemos mudar gerações. E muitas vezes nós, como mulheres, nós nos sentimos incapazes, porque às vezes nós estamos, mas eu só cuido do meu filho. Você já parou para pensar que o seu filho vai ter outros filhos? E esses filhos terão outros filhos? Que os seus filhos, toda a semente que você semear, o cuidado, o seu exercer de mãe, vai frutificar. O valor da maternidade. E o quanto Deus prioriza, o quanto Deus valoriza isso. E mesmo quem não tem filhos, pode gerar vida. Por quê?
Eu posso gerar vida através do discipulado. Eu posso gerar vida através do aconselhamento. Eu posso gerar vida através do cuidado. Eu posso gerar vida através da influência. Porque eu e você, como mulheres, nós somos feitas a gerar vida. E muitas vezes não precisa ser uma vida gerada no ventre. Uma mulher segundo o coração de Deus, é uma mulher que gera vida. Mas para que eu e você possamos gerar vida, eu preciso estar conectada à fonte. Eu preciso ter a minha identidade restaurada. Eu preciso entender as prioridades. E eu preciso entender que uma mulher segundo o coração de Deus não é uma mulher perfeita. É uma mulher alinhada. É uma mulher como eu vejo muito Davi. Davi, ele foi o único que Deus falou, um homem segundo o meu coração. E Davi não foi perfeito. Mas Davi, ele buscava estar alinhado ao coração de Deus. Ele buscava oração. Ele tinha uma sede tremenda de conhecer a Deus. Por mais que ele errasse, por mais que ele fraquejasse, ele voltava, ele se arrependia e ele se colocava o tempo todo ali, porque ele entendia que sem Deus ele não era nada. Amém? Está compreensível, gente? Está tranquilo? Sim. E aí nós vamos continuando, nós já estamos lá no quinto pilar, que é um coração que transforma uma casa em lar. Então, nós já falamos aqui de nosso relacionamento com Deus, da prioridade de Deus, você, seu cônjuge, seus filhos, e agora nós vamos para o quinto pilar, um coração que transforma uma casa em lar. E aí, mais uma vez, eu vou falar, a mulher é aquela que traz o equilíbrio. Lá em Provérbios 14:1, diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. É uma palavra muito forte. O que faz ser uma mulher insensata? O que pode fazer com que a mulher seja insensata? E aí eu volto à palavra, voltando nisso, que uma mulher que não tem um relacionamento com Deus, que não está conectada à fonte, que não tem a sua identidade restaurada, ela se torna uma mulher insensata. Porque ela se torna uma mulher movida por emoções. Ela se torna uma mulher movida por emoções, ela se torna uma mulher movida pelas dores, pelos rancores, pelas mágoas. Então, ela se torna uma mulher que o amor ela não transborda. Porque, como um rio, eu falei para você, o rio ele precisa jorrar, correr, até cair no mar. Mas se tiver entulhos que possam impedir com que essa água flua, ele vai ter que mudar o caminho, o trajeto. E o que faz uma mulher se tornar insensata é uma mulher que não tem equilíbrio emocional. É uma mulher que não sabe quem ela é em sua essência. Uma mulher que ela não tem um relacionamento com Deus restaurado, até mesmo pelas crenças que ela carrega. E aí lá em Tito 2:5, tem um conselho para nós mulheres, para que nós sejamos prudentes e puras, para que nós estejamos ocupadas em casa e a sermos bondosas e sujeitas aos nossos maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Mas, mais uma vez, para eu viver aqui esse conselho que Tito nos traz, eu preciso estar leve, eu preciso estar exercendo ali o que nós aprendemos sobre o amor.
Porque quando eu sei quem eu sou, eu sei do que eu sou capaz e eu sei o que eu mereço. Quando eu vivo como filha, eu não estou vivendo como órfã. Quando eu vivo como filha, eu não vou estar carregando um sentimento de inferioridade. Quando eu vivo como filha, eu vou querer transbordar tudo aquilo que o meu pai está semeando em mim. E aí nós vamos lá para Provérbios 31, muito conhecido, que eu chamo do pilar da mulher virtuosa, que é a famosa descrição da mulher de Provérbios, que vai além dos afazeres domésticos. Eu acredito que simboliza a personificação da sabedoria prática. Por quê? É uma passagem que traz de uma forma bem nítida a confiabilidade, né? É a parceria leal e constante, na qual a família confia plenamente. É a mulher que traz a confiabilidade para o lar. É a mulher que traz o equilíbrio, é a diligência e o trabalho. É a mulher ali que traz, demonstra capacidade para empreender, gerir finanças, administrar o lar, investir no futuro, com coragem. E tudo isso tem dentro de você, porque você é alimentada na fonte. É a mulher que traz ali o papel da generosidade, que não é focada apenas em si mesma. Suas mãos, elas estão sempre abertas para ajudar os necessitados. Porque quando você tem muito, você transborda. É uma mulher que tem o temor do Senhor. Que o núcleo do seu caráter não vem da sua própria força, mas da sua reverência a Deus. E é o que traz a verdadeira beleza e a verdadeira honra para a mulher. Então, uma mulher que é conectada com a fonte, que é Deus, que tem a sua identidade restaurada, ela transmite confiabilidade, ela tem diligência, ela é generosa e, acima de tudo, ela transmite e vive em temor ao Senhor. E eu quero abrir um parênteses aqui mais uma vez. O texto ele não deve ser visto como uma cobrança exaustiva ou um padrão de perfeição inalcançável, porque se nós buscarmos a perfeição, nós vamos ficar frustradas. Mas eu quero abrir um parênteses e dizer que é como uma exaltação, a sabedoria aplicada no dia a dia, celebrando a dedicação, a honra e o cuidado com o próximo. O Senhor, ele traz de uma forma na palavra, ele nos orienta, para que nós tenhamos isso internalizado em nós e entendermos que nós não somos perfeitos, mas que nós, se nós nos alinharmos a Ele, nós podemos dizer que nós somos uma mulher segundo o coração de Deus, com a ajuda dEle, com o direcionamento dEle, e nos alimentando nele. O livro, ele nos ensina que o nosso lar é o nosso ministério. E o nosso lar não é apenas para limpar, não é apenas para cozinhar. O nosso lar é construir um ambiente onde Deus é percebido. Eu costumo falar, eu tenho para mim que a mulher, ela é o lado emocional de Deus. O homem, ele é o lado racional de Deus. É a mulher que equilibra, é a mulher que nutre. A mulher, ela consegue construir um ambiente onde Deus é percebido. E, às vezes, esse percebido é num cuidado, em uma atenção. Os seus filhos percebem Deus através de você, no seu cuidado com eles. Na forma como você conduz. Seu esposo percebe Deus em você, no ambiente da sua casa, na forma que você conduz. E quando você está conectada à fonte, que é Deus, que você está alinhada com Deus, Ele vai te direcionando. Porque tudo aquilo que você for fazer, você vai buscando direcionamento. Em tudo que nós formos fazer, quando nós acordarmos, Senhor, me ajuda. Hoje em dia, Senhor, me ajuda
sabe, trazer o Senhor, um relacionamento com Deus, incluir Deus em tudo aquilo que nós venhamos a fazer. Porque o Senhor, ele se interessa. Porque o Senhor, ele criou eu e você para que nós nos relacionássemos com Ele. Para que nós tenhamos um relacionamento com Deus. E aí eu quero fazer mais uma pergunta para você. Diante desse pilar que nós estamos falando, diante do pilar, um coração que transforma uma casa em um lar, eu quero fazer uma pergunta. O que as pessoas sentem quando entram na sua casa? Quando as pessoas entram na sua casa, o que elas sentem? Elas sentem paz ou sentem tensão? Elas sentem acolhimento ou sentem pressa? Elas sentem silêncio ou sentem amor? Seu lar reflete a tua alma. O seu lar vai refletir a tua alma. E eu quero que você, nesse momento, reflita sobre isso. O que tem refletido o seu lar? O que as pessoas sentem quando entram na sua casa? O que você sente? E aí nós vamos lá para o pilar 6. Um coração que cresce e se alegra em Deus. E Filipenses 1,6 diz que, lá ele fala, né, que diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-las até o dia de Cristo Jesus. Um coração que cresce e se alegra em Deus. Deus é aquele que começa, mas para ele começar, a gente precisa abrir, dar espaço. A Bíblia fala, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscar e achareis. O Senhor, ele espera que nós o chamemos. Ele bate e a escolha é nossa, se nós vamos abrir. Mas o Senhor lhe diz que um coração que cresce e se alegra em Deus. Quando eu contemplo os pilares anteriores, o meu coração vai desejar crescer. E como é que eu posso crescer? Buscar conhecimento. Uma área que eu goste. Eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero ler mais, eu quero buscar, quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer mais. Como é que eu renovo a minha mente? Trazendo novos conhecimentos, buscando entender. Seja ser uma boa administradora do lar, seja como educar os filhos, seja como se tornar uma esposa de melhor, mas desde que, primeiramente, eu entenda que eu tenho que estar conectada à fonte. E que para eu poder transbordar, eu preciso me encher. E aí, Neemias 8:10, ele me diz, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este é dia consagrado ao nosso Senhor. E aí ele frisa, não se entristeça, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força. E aí ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois em mim vocês não podem fazer, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Uma mulher segundo o coração de Deus, ela nunca para de crescer. Uma mulher segundo o coração de Deus,
ela está em constante crescimento. Ela está buscando renovação. E ela tem alegria, ela transborda a alegria, porque ela está conectada à fonte. Ela continua aprendendo, ela continua amadurecendo, e ela continua florescendo. Porque uma mulher segundo o coração de Deus, ela entende que ela precisa estar alinhada ao Senhor, alinhada aos propósitos de Deus, buscando do Senhor direção e entendendo que ela não é perfeita, mas é a cada dia ela pode estar se aperfeiçoando em Deus, se alinhando com o Senhor. E aí, finalizando esse ciclo com o sétimo pilar. E aí vem a mulher com um coração que encoraja e estabelece prioridades. É uma mulher que ela está tão cheia, tão transbordante, tão convicta de quem ela é em Deus, da sua identidade restaurada em Deus, que ela encoraja e ela tem convicção das suas prioridades. E lá, nós vamos lá em Tito, né, Tito 2, do 3 ao 5, que é um conselho para nós mulheres, né, e a essência dessa passagem eu vejo como um discipulado intencional. Eu vejo como uma mentoria para nós, mulheres cristãs. Porque a passagem, ela instrui mulheres mais maduras a viverem vidas piedosas e a ensinarem as mais jovens a priorizarem o amor familiar, o autocontrole, a virtude e o cuidado com o lar. E aí traz priorizar. Como é que eu vou priorizar o amor familiar? O autocontrole está ligado ao emocional, a virtude e o cuidado com o lar. Dessa forma, eu e você, como mulheres, nós estamos, assim, protegendo a integridade do Evangelho. Porque nós estaremos exercendo um papel, florescendo, transbordando, que uma mulher seguindo o coração de Deus. E aí a palavra, em Mateus 6:33, nos diz: busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aqui, eu vejo como uma mensagem mais forte do livro, que é as prioridades de Deus. Eu vejo como uma ordem divina. Eu vou titular como uma ordem divina. Existem prioridades. E a primeira prioridade para uma mulher seguindo o coração de Deus, sua primeira prioridade é o seu relacionamento com Deus. E quando eu falo de relacionamento com Deus, é intimidade com Deus. Eu não estou falando aqui de quantas vezes você vai na igreja, de quantas vezes você está envolvida ali no mistério, fazendo. Não. Estou falando do seu relacionamento com Deus, do seu particular com Deus. Aquele momento onde você entra no secreto, onde você vai se relacionar com Deus. E aí nós vamos para o segundo passo nessa ordem de prioridade, que é a sua vida espiritual. É a sua conexão consigo mesmo. Porque a partir do momento que você prioriza a Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se conhece. Então, você está contemplando Deus, você. E aí, em terceiro lugar, vem o seu marido, o seu cônjuge. E aí, nós vemos lá, no quarto lugar, vem os filhos. E aí, nós vamos para o quinto lugar, que é o seu lar. E aí, só depois, no sexto lugar, vem o ministério. E aí, no sétimo lugar, vem as outras atividades e compromissos. Então, a ordem divina, eu titulei esse nome, as prioridades de Deus. É Deus, você,
seu cônjuge, seus filhos, seu lar, seu ministério, e só depois outras atividades e compromissos. Quando nós invertemos essa ordem, nós adoecemos. Mas quando nós respeitamos essa ordem, nós florescemos. E aí você pode estar se perguntando, que eu me fiz essa pergunta também quando eu estava estudando. Eu falei assim, perguntei para Deus, Senhor, mas como assim eu priorizar? Como seria esse priorizar? E aí eu lendo o livro, estudando, e a autora faz uma analogia, ela traz exemplos no livro sobre isso. Uma das analogias que ela traz, ela diz que no momento que é o momento que você tem que reservar, que está reservado para você estar com seus filhos, que é o seu terceiro compromisso, a sua terceira prioridade. E de repente o seu telefone toca, e é uma amiga, é uma irmã da igreja, é alguém com outra demanda. E aí ela diz que você pegar o telefone, você vai olhar para as suas prioridades. Você vai se perguntar, qual é a prioridade dessa pessoa do telefone e qual é a prioridade desse seu filho? E aí você vai, nesse momento, você vai precisar decidir. Porque nesse momento, nessa ordem aqui cronológica, seu filho é sua terceira prioridade. E esse telefonema, esse seja qualquer outra pessoa, ela está lá na sua sétima prioridade. E aí é onde entra a sabedoria. Porque quando eu internalizo isso nos meus filhos, eles entendem, eles veem a prioridade deles na minha vida. Eu estou ensinando para eles princípios. Eu estou semeando na vida deles. E eu estou transmitindo para eles a importância que eles têm na minha vida. E assim também é com o meu cônjuge. Assim também é com Deus. Quais são as prioridades? Como estão essas prioridades na sua vida? Onde está a prioridade de Deus na sua vida? Onde está a prioridade você na sua vida? Onde está a prioridade seu cônjuge na sua vida? Onde está a prioridade dos seus filhos na sua vida? Seu lar, seu ministério. Deus está ocupando qual lugar na sua vida? A sua identidade está baseada em quem? Você tem vivido hoje para agradar pessoas ou para agradar a Deus? Diante do que foi abordado, desse ciclo, eu pedi para que vocês imaginassem desses 7 pedaços, desses 7 pilares que precisam ser contemplados. Que são pilares que nos fortalecem e que nos titulam como mulheres segundo o coração de Deus. São pilares da nossa vida que precisam ser olhadas com atenção e com carinho. E que através da palavra o Senhor nos orienta e nos direciona. Olhando para você hoje, diante dos pensamentos que você tem, das crenças que você tem, daquilo que você acredita. Quais são as ordens de prioridade da sua vida? Qual a visão que você tem? Hoje você se considera uma mulher segundo o coração de Deus? Ou os pensamentos que têm torneado a sua mente, as emoções e os sentimentos, têm feito você duvidar de quem você é em Deus? Falamos dos 7 pilares, e aí eu vou abrir para perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta, para a gente finalizar. Glória a Deus, né? Por esse momento, pelas palavras aqui colocadas. Alguém tem alguma coisa a dizer? Vai ser igual aquele juiz, né? Fale-se agora ou cale-se para sempre. Ninguém? Glória a Deus pela sua vida,
Edna, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Certamente foi muito gratificante para o nosso coração e também para a edificação, né, das nossas vidas. O Senhor falou muito ao meu coração e eu espero, né, acredito que falou também com as demais irmãs e que possamos, né, ter esse coração aí, ser uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Antes da gente encerrar, meninas, eu queria apenas. Você quer falar mais alguma coisa, Edna? Desculpa. Eu queria Pode ficar à fazer, vontade. só finalizando, como não tem pergunta, eu queria fazer só uma ministração, uma coisinha rápida, para a gente encerrar. Eu queria pedir para que as irmãs fechassem os seus olhos. Queria que você fechasse os seus olhos. Talvez você tenha passado anos tentando ser quem os outros esperavam. Talvez tenha carregado dores que nunca mostrou. Talvez você tenha acreditado em mentiras sobre você. Mas hoje, Deus está lembrando quem você é. E Deus está dizendo para você que você é filha, que você é escolhida, que você é amada, que você é obra das mãos de Deus. Você não é o seu passado, você não é a sua rejeição, você não é o seu fracasso. E o Senhor manda te dizer que você pertence a Ele. E o mesmo Deus que criou você conhece sua história e continua restaurando cada área da sua vida. E Ele é o maior interessado em que você se veja e viva como uma mulher segundo o coração de Deus. Que você possa se alinhar com o que Deus diz que você é. E que você possa silenciar as vozes que vêm na sua mente, que diz contrário. Vozes que têm trazido ansiedade, que têm trazido angústia. Vozes que às vezes têm tirado até o sono. Que você possa silenciar essas vozes, trazendo a verdade de Deus. Trazendo o que Deus diz sobre você. Que você possa descansar o seu coração, descansar a sua mente. Que você possa viver como filha e possa transbordar aquilo que o Senhor jorrar na sua vida. Amém?